Qual o valor do aluguel para morar sozinho em Dublin? Caro, caro. Junta dinheiro porque é caro, muito caro, depende de onde você fica. Se você ficar no centro, é super caro. Se você ficar mais longe do centro, é só caro. Não existe barato nessa opção aí. Ou é caro ou é super caro. Agora, se você dividir casa, ou casa não, quarto, aí fica mais de boa, fica mais acessível. Eu, na Irlanda, eu fiquei 1 ano e pouco lá na Irlanda, quando eu tava na Irlanda. Eu nunca morei sozinho. Nunca. Sempre paguei barato e sempre dividi. Quando a gente chegou, eu dividi o quarto eu e mais 3. Eu, meu irmão, o japonês e um argentino. Aí depois eles tiraram uma cama do quarto. Aí ficou 3 camas. Aí meu irmão subiu pro quarto. Aí ficou eu, o chileno e o japonês. O chileno roncava muito. Meu Deus do céu, aquilo não era uma pessoa, não. Era um trator, não é possível. Cara, eu olhava assim. Será que o cara não para, não? Onde é que desliga a pilha? Onde é que desliga? Então não tinha como. Aí o que eu fazia? Só que nesse tempo eu dei sorte que eu trabalhava à noite e ele trabalhava durante o dia. Então eu, trabalhava à noite, eu chegava de manhã. Então eu tinha que esperar ele acordar, porque eu não conseguia dormir. Impossível, eu esperava ele dormir. Então o que eu fazia? Eu ia pra cozinha, tomava banho naquela velocidade. Sabe como é que você toma banho naquela velocidade? Assim? E você pode ver que eu não tinha cabelo, né? Eu não tenho cabelo. Na época eu tinha cabelo. Eu não tinha raspado a cabeça ainda. Inclusive eu tô precisando raspar. Na época eu não tinha raspado o cabelo ainda. Então eu tomava bem naquela velocidade, ó. Pã, agitava a barba, pã, devagarzinho. Pã, porque eu sabia que o pivete tava roncando pra caralho lá. Todo dia ele roncava. Então na hora que... Aí eu, beleza, depois tomava banho. Tomava café. Na hora que eu chegava no quarto, ele tava quase acordando. Olha que beleza. Era o tempo que eu deitava, me esquentava, ele tava roncando. Aí o celular dele acordava. Na hora que o celular dele despertava, eu virava assim, ó, tururu, e dormia. Eu tava tão morto esperando. E aí eu acostumei a fazer isso, entendeu? E era basicamente assim que eu fazia. E eu sempre dividi. Depois que a gente morou nessa casa, aí, não, eu ainda mudei de quarto dentro dessa casa, ainda fui pro quarto de cima. Aí quando eu fui pro quarto de cima, ficou um pouco menos pior. Porque o quarto que a gente morava, além de ter esse pivete roncando, era do lado da porta. Então, se você entrasse dentro de casa, a porta fazia. Aí, meu quarto era o primeiro. Então eu ouvia tudo. Eu sabia quem chegava, sabia quem entrava. Se você entrasse em casa, fala no celular, eu ouvia. Eu sabia quem era. Ué, cala a boca, arrombado! Então, eu ouvia tudo. E aí eu ainda subi, fui pro outro quarto. Aí o outro quarto foi mais de boa. Eu tava com os 2 argentinos. Os argentinos não roncavam tanto. Dava para eu dormir. Aí começou a melhorar. Depois dessa casa, eu fui dividir o quarto com meu irmão. Inclusive tinha uma geladeira dentro do quarto. Aí depois a gente foi para Itália, aí depois a gente continuou dividindo, mas foi outra história. Quanto tempo a desenrola no inglês? Aí depende de você, bebê. Depende de você, não depende de mim, depende de você. Porque eu conheço gente que mora 4, 5 anos na Irlanda, não fala nada de inglês. Mas eu conheço gente que chegou na Irlanda falando inglês. E eu conheço gente que chegou na Irlanda com 6 meses desenrola pra porra no inglês. Eu, por exemplo, eu cheguei meio inglês, meio de índio, né? Eu conversava assim, oh, how are you? Aí a pessoa falava, entende não. Fala de novo aí. Tem certeza que isso é inglês? Porque eu não tô entendendo não. Aí a pessoa falava de novo, aí eu, tô entendendo um pouquinho. Você falou uma 50 palavras, entendi umas 2. Então eu fui pegando lá no tranco. Eu chegava na aula, falava errado, o professor falou errado. E assim? Não, falou errado de novo. Eu, falou errado de novo. Eu cheguei no pré-intermediário, né? Eu entendia, mas eu não conseguia conversar. Só que como eu converso muito, então eu fui falando errado, errado, errado. Uma hora eu falei certo. Aí eu notei isso no dia que o manager chegou para mim, no manager do Tesco lá. Eu já tava no Tesco na época. Eu cheguei, ele falou, falou, falou. Eu pedi para ele falar devagar, porque eu não tava entendendo nada que ele tava falando. Era Aisha. Aí teve um momento, acho que uns 3 meses depois que eu tava lá na Irlanda, que teve uma hora que que ele começou a conversar e ele parou e perguntou: Você tá entendendo? Eu falei: Tô. Ele, ué. Aí eu, ué, tô entendendo? Ele, ué, você tá entendendo? Aí que eu parei pra pensar, eu falei: Ué, tô entendendo tudo que ele tá falando aqui, onda. Antes eu não entendia. Aí pra você ver, de vez em quando dá uns estralos assim, né? Que você tá entendendo. Então, o tempo que eu desenrolei melhor no inglês assim, foi no primeiro visto. Depois que acabou o primeiro visto, assim, eu percebi que o meu inglês estava bem mais avançado. Porque, você repara, eu cheguei no pré-intermediário. Com 2 meses eu mudei de nível. Eu mudei para intermediário.
Aí eu fui estudando, aí fechou a pandemia, né? Aí teve um momento do ano de 2020, eu cheguei em 2020, que abriu de novo. Na hora que abriu de novo, ficou acho que umas 2 semanas a aula presencial, depois fechou de novo. Nessas 2 semanas, eu passei de nível de novo, pro upper. É, upper, né? Depois do intermediário. Passei pro upper. Aí eu falei, olha, que diferença. Aí parei no upper, né? Porque depois um ano e pouco, a gente parou, foi pra Itália, fez a cidadania, aí não precisou mais fazer inglês. Mas eu parei no upper. Mas foi essa história. Foi mais ou menos ali, o primeiro ano foi o ano do aprendizado. O negócio tá com gosto de pizza. E aí, massa! Hoje eu vou falar sobre as diferenças renda fixa e renda variada. Ai, Felipe, qual é a melhor? Ai, Felipe.